Agora no Jornal da Manhã, a participação da nossa companheira jornalista Vera Magalhães. Estamos de olho no Supremo. Bom dia, Vera. Bom dia, Thiago, para vocês todos aí no estúdio, para quem nos ouve e nos assiste, todos nós de olho no Supremo. É isso, e hoje começa, enfim, um julgamento no STF sobre a constitucionalidade, Vera, da prisão após a condenação em segunda instância. Qual o clima na corte, qual o clima na sociedade para essa decisão tão importante, hein, Vera? Clima de tensão máxima, Thiago, tanto dentro da corte quanto na sociedade. Isso se manifesta de várias maneiras. Nas últimas horas aí a gente tem visto várias dessas manifestações. Uma delas ocorreu no próprio plenário do Supremo, né? Ministros à beira de um ataque de nervos numa sessão de ontem de julgamento a respeito de transparência em contas partidárias. Os ministros Luiz Roberto Barroso e Dias Toffoli bateram boca, Dias Toffoli acusando o colega de querer dar lição de moral nos demais, dizer que só ele zelava pela transparência, que isso era algo que ofendia os colegas. Barroso se defendeu, disse que não tinha feito nada disso, mas ali ficou evidente que nenhum e nem outro estavam falando do caso Entela, para usar um jargão caro aí aos nossos magistrados, né, a colém da corte. Eles estavam já antevendo e antecipando um embate que deve acontecer a partir de hoje. E eu digo a partir de hoje porque o julgamento não vai se encerrar hoje, ele não termina nesta quinta-feira, deve se estender para a semana que vem, e é um tanto imprevisível, porque as maiorias em torno dessa questão da prisão após condenação em segunda instância, elas têm sido muito apertadas e têm sido fluidas. Ministros têm mudado de posição no decorrer do tempo e de acordo com circunstâncias específicas. Então, por mais que a gente avalie e tenha aí algumas informações de bastidores de que a tendência é o Supremo mudar o seu entendimento, de que a prisão não pode ser a partir da condenação em segunda instância, e deve se dar apenas depois do trânsito final em julgado, ou seja, após todos os recursos, isso ainda não é uma certeza, não é possível cravar. E por uma única razão, uma razão bem concreta, o voto da ministra Rosa Weber. Trata-se da ministra que menos tem contato com a imprensa, aquela que menos fala não fala em redes sociais, não tem redes sociais, não conversa em off com jornalistas, todos os demais conversam. Ela, mesmo com os colegas, tem uma relação muito reservada. Então, qualquer tentativa de antever e antecipar o voto da ministra Rosa Weber é chute. E eu falava isso desde lá de trás, do ano passado, do julgamento do habeas corpus do Lula. Todo mundo tinha como certo que ela votaria pela prisão só após o trânsito final em julgado, porque esse tinha sido o voto dela quando se manifestou sobre o mérito. E ela surpreendeu e disse que não, que era muito cedo para se mudar uma jurisprudência recém-firmada na corte, que isso causaria um caos jurídico e judicial no país, e manteve o entendimento de prisão após condenação em segunda instância. De lá para cá, se passou um ano e 2 meses. É pouco tempo da mesma maneira. Se a ministra entender que vai haver aí um solavanco judicial no país, que é muito cedo para se mudar essa jurisprudência, ela pode manter aquele voto que ela deu lá atrás, né, quando da análise do HC do Lula. Então, é cedo para a gente especular quanto ao resultado, temos de observar, mas o clima é muito tenso. E tenso também fora do Supremo, né? Ontem à noite, o general Eduardo Vilas Boas, ex-comandante do Exército, atualmente assessor especial do presidente Jair Bolsonaro, um homem respeitadíssimo no Exército, respeitadíssimo também no governo, que enfrenta aí uma batalha pessoal com bravura contra uma doença degenerativa, fez um tweet, de novo, exortando a responsabilidade dos ministros do Supremo. Ele não fala diretamente com os ministros do Supremo, mas fica evidente que ele está se referindo a isso porque ele fala em risco de convulsão social se algumas pessoas não tiverem noção da responsabilidade que elas têm. Isso é uma atitude idêntica à que ele adotou na véspera do julgamento do HC do Lula, logo depois que ele foi preso, no ano passado. Na época, ele ainda era comandante do Exército em exercício, em atividade, agora não mais. Ele não foi o único a se manifestar. Outros bolsonaristas aí das redes sociais fizeram manifestações com viés até golpista,
dizendo que se o Supremo tomasse uma atitude contra a Lava Jato, seria o caso de fechar o Supremo, alguns pregando a necessidade de um novo AI-5, coisas do gênero, entre eles Olavo de Carvalho, o cineasta Josias Teófilo, que fez um documentário a respeito de Olavo de Carvalho, e outros blogueiros aí do chamado olavismo. Então, o clima é muito tenso, o Supremo adotou uma postura reativa que eu nunca tinha visto o tribunal adotar, divulgou primeiro um levantamento do CNJ, diminuindo o número de pessoas que seriam atingidas por uma eventual decisão da Corte e depois publicando no site perguntas e respostas a respeito do tema para supostamente se contrapor a fake news que estariam sendo divulgadas. Então, eles sentem a pressão externa, eles estão cientes disso e estão nervosos por conta disso. Acompanhar, olhos postos no Supremo a partir de hoje, vão ser votos longos, caudalosos, a possibilidade de briga entre eles existe, já foi dada ontem, e os reflexos são evidentes. Na Lava Jato, pelo menos 14 presos podem ser libertados caso o Supremo mude essa orientação, Thiago.